Turbina recondicionada, remanufaturada, turbina nova, será que vale a pena? Será que não vale? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Vem comigo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, nesse quadro Escola de Turbinas. Eu sou o Anderson Ripper aqui da AD Turbos e eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as diferenças, será que vale a pena, será que não vale, o que é cada serviço, tá pessoal? Então vamos lá. Nossa especialidade aqui na AD Turbos é não somente vendas de turbinas novas, recondicionadas, mas também as remanufaturadas. Anderson, mas vale a pena, cara? Qual que é a diferença? Resume aí para mim entender rapidamente o que é cada um desses processos. Vou explicar para você, gente. Vamos lá. Eu peguei um turbine corte aqui e eu quero mostrar para vocês o que é um turbo recondicionado, que antigamente é o que mais era feito, até mesmo por conta do falta de recurso, né? Antigamente para achar peça era muito difícil, né? Isso é claro que tem gente mais antiga do que eu no ramo. Eu comecei em 2005, né? Então tem gente aí com 30, 40 anos, 50 anos aí, vai saber do que eu estou te falando. Antigamente peça era muito difícil para a gente comprar, não tinha a quantidade de peças, a variedade de peças que tem hoje no mercado, principalmente com turbinas importadas, peças de reposição e tal. Então, o que era feito, pessoal? O que é o recondicionamento? Recondicionamento é eu desmontar todo o turbo, ok? Então eu vou tirar a porca, vou tirar o rotor, tiro o eixo. Deixa eu tirar essa proteção térmica aqui. Vou tirar o eixo. Temos aqui os componentes internos, tá? Eu vou falar rapidamente. Se você quiser saber isso detalhado, nós temos o nosso curso de análise de falhas de turbinas, o primeiro no Brasil, um curso 100% online, que você vai ficar expert, craque em o que cada peça dessa faz, o que acontece quando elas danificam. No curso a gente dá uma destrinchada bem legal nisso aí, tá? E aí, o que a gente vai fazer, pessoal? Esse cara aqui, ó, que é o eixo, vamos dizer assim, que é uma das partes principais aí do recondicionamento. Nós retiramos esse eixo e ele vai passar por um processo de limpeza. Nós vamos passar ele num prisma, nós vamos fazer a retífica do eixo, o desempenho. Então, assim como um virabrequim, o eixo da turbina ele tem medidas standard, 0,5 e 0,10. É claro que alguns passam para 0,15, 0,20, não é o nosso padrão, nós gostamos de trabalhar no máximo até o 0,10, tá pessoal? E aí, toda essa peça vai ser retrabalhada. A central, nós vamos medir a canaleta do anel, nós vamos medir internamente aqui a parte externa dos mancais radiais, ok? Nós vamos conferir o prato. Então, o recondicionamento, nós vamos pegar essa peça, desmontar toda ela e vir refazendo tudo, tá, pessoal? E aí, depois disso, vem remontando e aí, geralmente, quase 100%, tudo vai ficar sob medida. O anelzinho, que era standard, vai ficar mais 10, tanto na medida do eixo como na medida da central. O eixo, ou ele vai ficar 0,5 ou 0,10. O prato, ele vai ser retrabalhado. Alguns embucham o prato. Hoje, não sei lá se hoje vale muito a pena fazer isso, mas antigamente a gente fazia muito. Embuchar o prato, porque, gente, turbina não existe retentor para segurar o óleo. O que vai segurar o óleo da turbina? E isso a gente explica muito bem e muito detalhado no curso também. Os anéis de vedação que vão aqui, ó. Anel elástico, anel de segmento, são os anéis. Tem um anel aqui na parte quente e um anelzinho aqui no colar, tá? No colar. Então é refeito todo esse trabalho, monta-se de novo, balanceia o eixo, balanceia o rotor, balanceia o casal, monta na carcaça central e aí vai para o procedimento de balanceamento de baixa rotação, alta rotação. Depois nós submetemos esse turbo a um teste de eficiência volumétrica, ok? Para saber se na carcaça central, se é onde tem o alojamento
do rotor frio, se não causou nenhum dano, se não tem falta de material, se o turbo, quando ele estragou, ele não perdeu medidas. Por isso que eu sempre falo aqui, o pessoal, poxa, Anderson, você vende... Muita gente, cara, você vende os reparos? Aí eu pergunto, tá, mas que medida que tá o eixo? Ah, eu não sei. Poxa, o rotor quando estourou não danificou a carcaça fria? Ah, eu não sei. Falei, então não tem como a gente vender para vocês algo que vocês não sabem em qual medida está. Então é muito mais complexo o recondicionamento de uma turbina, tá? O remano, o que é um turbo remanufaturado? Imagine que o seu turbo danificou, chegou na AD Turbos, nós vamos desmontar, vamos tirar a tampa fria, vamos tirar a tampa quente, desmontei, aí eu já vou usar esse exemplo aqui, que aqui é todo mundo, conversa com todo mundo. Então, esse é um turbo de Frontier, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, ó. Então eu tenho caracol quente, conjunto rotativo, carcaça central, não sei como você chamaria, e o caracol frio. Alguns chamam de carcaça, caracol, eu gosto de chamar os dois de caracol. Uns gostam de chamar aqui ó, de caracol quente, caracol frio, carcaça quente, caracol frio. Dá no mesmo, gente. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Então nós vamos lá. Desmontei, tirei a parte fria, tirei a parte quente do turbo, sobrou o conjunto rotativo. Ao invés de eu fazer todo esse serviço de desmontar, tirar, conferir, retificar e tal, eu vou substituir toda essa peça por uma peça zero de fábrica, seja original, seja paralela, seja importada, tá? Então eu vou substituir todo esse cartucho aqui, ó, por um cartucho zero, novo. E aí eu vou retrabalhar as tampas, montei aqui, ok? Pá! Eu tenho um turbo novo, porque o conjunto rotativo é novo, é um turbo que nunca rodou, somente com as carcaças usadas. Então, aonde passa o óleo, aonde tem a vibração, aonde tem o desgaste, aonde tem a caloria, no eixo, todo esse conjunto é novo, é zero. Ok, pessoal? Então, esse é um turbo remanufaturado. E um turbo novo, nada mais é de que ao invés de eu usar esse aqui usado, ao invés de eu usar ele usadinho, eles são as tampas novas. Então, qual que é a diferença de um turbo novo para um turbo remanufaturado, Anderson? É que o novo, ambas as tampas são novas também. É um turbo que nunca usou, tá? E aí vocês vão me perguntar o seguinte, Anderson, o que vale mais a pena, cara? O que vale mais a pena? Eu recondicionar, eu remanufaturar ou eu comprar um turbo novo? Gente, a remanufatura no Brasil, ela tem crescido muito justamente por conta do lixo automotivo. É uma modalidade que você reduz o lixo automotivo. Cara, pensa numa situação assim, ó. Você já tem um turbo. Você vai jogar esse turbo fora para comprar um outro turbo, sendo que você pode, se você quer uma qualidade de nova, você pode trocar um conjunto rotativo. É claro, gente, que aí eu estou falando dos processos que tem que ser feito, né? De conferir a integridade da carcaça fria, do caracol frio, da carcaça quente, ver se não perdeu medida, se não tem nada para ser feito, porque não é só trocar o conjunto, você tem que vir analisando, avaliando e medindo se as carcaças estão em condições de ter um conjunto novo. Então, cara, eu quero uma turbina nova. Cara, troque o seu conjunto rotativo, você não vai gerar lixo automotivo, você vai ter um turbo novo e, pasmem vocês, talvez aí, pessoal, numa diferença de quase 60% do valor de uma turbina nova. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo de uma turbina da Renomaster 2.3. É um turbo que hoje ele deve estar custando em torno de 3.800, 4.000, por aí, até mais, né? Tem alguns lugares, algumas concessionárias que chegam a 5.700 um turbo desse. Se você recuperar um turbo desse, remanufaturar, pessoal, é um turbo que vai chegar aí, sei lá, nós vendemos aqui a 1.800, 2.000, garantia de 6 meses, bacana, é um negócio que você vai rodar
com segurança total e uma qualidade de peça nova também, até porque o conjunto rotativo é novo. O Anderson, e o recondicionado? Ó, gente, eu vou ser bem honesto com vocês. O que eu tenho tido muita procura aqui no recondicionado é a modalidade mais barata? É a mais lucrativa? Para nós, isso é indiscutível, não só para mim, mas para qualquer turbineiro. O que o recondicionado ele tem de, vamos dizer assim, de vantagem num remano, tá, pessoal? Aí também é uma questão de gosto. O recondicionado, você tem a opção de continuar com as peças originais. Ah, o meu turbo é Garrett, eu vou continuar com o turbo Garrett. É Rosset, é Master Power, eu vou continuar com o turbo original. Legal. Só que o preço também é legal. Só que você imagina assim, ó, você já tem uma turbina que rodou, sei lá, uns 2 anos, 3 anos. É uma peça que já sofreu um desgaste, já teve atritos e tal, ela quebrou, você recuperou ela. Então aquilo que era standard hoje foi para 0,5 ou 0,10 e tal. Anderson, vai ter a mesma durabilidade? Gente, é muito difícil a gente datar quanto tempo essa peça vai durar. O que eu posso falar para vocês é o seguinte: eu prefiro uma peça nova, isso é uma opinião minha, uma peça nova que eu vou ter garantia de 6 meses, uma peça que nunca rodou, tá? Do que uma que mesmo sendo original já sofreu com o tempo e você, geralmente hoje o recondicionado é a garantia de 3 meses e o remanufaturado a garantia de 6 meses. Então, aonde aparece muito para mim isso? Aonde faz mais sentido o recondicionado? Quando você não tem opção de achar uma peça nova no mercado ou quando o preço é muito diferente, tá? Aí a gente parte para o recondicionado. Tem muita gente que vai vender o carro e não quer gastar um dinheiro, ele prefere fazer um recondicionado, vende o carro com garantia, porém com uma garantia menor, uma garantia de 3 meses, tá? E eu acho que o custo-benefício acaba sendo o maior chamariz, o maior atrativo ainda. Porém, eu preciso ser honesto com vocês. O remanufaturado é com certeza hoje um dos carros-chefes aqui da AD Turbos, até porque quem vai ficar com o carro, quem vai fazer um serviço e quer uma garantia maior e sabendo que a peça é nova, ele vai partir para um remanufaturado. Então, vamos lá. Uma diferença de preço hoje, vamos usar a mesma turbina da Master 2.5, da Master 2.3, que é um dos carros-chefes aqui da AD Turbos. É um turbo que se eu pego e eu recupero, recondiciono, é um turbo que gasta em torno de R$900 para me recuperar ele todo, tá? Recondicionar. E esse mesmo turbo remano é o que a gente vende hoje na faixa de 2.000, dependendo da época, 1.800. E aí, gente, é uma questão de vocês pesarem o que vale mais a pena. Pô, cara, vale mais a pena você pegar o amortecedor do teu carro que é original e recondicionar ele, ou você comprar um aí mesmo que seja importado, com garantia e tal. Eu não estou falando de qualidade, gente, que a gente sabe que tudo pode dar problema, mas a questão de se precaver de um possível problema. É claro que com o remanufaturado a gente tem um respaldo maior, vamos dizer assim. E o turbo novo, Anderson, quando que você aconselha? Gente, depende da situação que você estiver. Eu tenho um cliente aqui que prefere o remano, mas se o carro dele quebra na rua, às vezes a única opção na estrada, a única opção que ele tem é de um turbo recuperado, ou um turbo novo. Aí ele tem muitos que trocam e traz a turbina velha e deixam de step ali, deixam feito e tal. Então, basicamente, gente, é essa aí a diferença de um turbo recondicionado, remanufaturado e um turbo novo. Valeu? Gente, eu quero rapidinho dizer para vocês que no nosso curso de análise de falhas de turbinas, você aprende tudo isso e muito mais. A diferença, o que faz, os possíveis causas de quebra do turbo. Então ali a gente vem destrinchando, são quase 5 horas de aulas gravadas com muita riqueza de detalhe. Então, se você quiser saber mais, se você quiser se tornar um expert de turbina, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para que você venha acessar o nosso curso de análise de falhas, tá bom? Então,
Mais uma vez, quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Lembrando que você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar, ativar o sininho do seu vídeo para que você não fique por fora das atualizações semanalmente, vídeos toda sexta, toda segunda-feira, sem falhar, novo no nosso canal. Valeu, um forte abraço, até a próxima.